Pessoal, tudo bem? Vamos lá. Como na última aula ficaram algumas dúvidas ainda, né, sobre circuitos lógicos, as portas lógicas, né, a parte da expressão booleana e também a tabela verdade, e principalmente tabela verdade e circuito, eu resolvi aqui gravar esse vídeo, mesmo caseiro, só para a gente ter uma noção aí melhor do que se trata esses três temas, na verdade, né? Aqui então, pessoal, eu vou trabalhar com um circuito lógico onde a saída S é igual à operação entre quatro variáveis, tá? Então, quais são essas quatro variáveis? São as variáveis A, certo? B, C e D. O D, no caso, está negado, né? Então, é um D negado. E a operação A e B também está negado na sua saída. Tá vendo ali que entre parênteses, ó, eu fiz a operação A e B e em cima do parênteses tem um travessão ali, né? Um risquinho negando a operação. Então, pessoal, o que eu faço aqui para saber quantas linhas vão ter de possibilidades da minha tabela verdade? Estão vendo que eu coloquei já o 2 elevado à quarta potência? O 2 elevado à quarta potência vão ser os meus números de possibilidades da minha tabela verdade. Por quê? Olha só, eu tenho A, certo? B, C e D, não é mesmo? Então são quatro variáveis. Como a expressão booleana trabalha com dois valores apenas, 0 e 1, eu utilizo a base 2, ou seja, eu elevo 2 à quarta potência, tá ok? Então, para eu achar, no caso, o meu número de possibilidades de entrada, né, de entradas das minhas variáveis, né, que são as entradas do circuito, eu vou elevar a minha base 2 ao número de variáveis, que estão, o que? À direita do igual, tá ok? A variável S à esquerda é o resultado, tá à esquerda do igual, então não contabilizo ela para fazer essa operação para levar a base 2 ao expoente, tá certo? Tá, pessoal, como que eu vou construir a minha tabela verdade? 2 elevado à quarta potência é igual ao quê? A 16, correto? Então temos aqui 16 possibilidades para minha tabela verdade. Então eu vou fazer o que? Eu vou construir a minha tabela verdade com 16 linhas, vão ser 16 valores que eu vou conter, né? Vai existir na minha entrada, certo? Das minhas variáveis, que são quatro variáveis. Eu vou construir a minha tabela verdade contendo ali 16 linhas, tá ok? Aqui eu já desenhei a minha tabela verdade, certo? Como vocês podem ver, ó, existem 16 linhas na minha tabela verdade, certo? Eu só coloquei as variáveis A, B, C e D, correto? A, B, C e D, quatro variáveis. Porque eu estou utilizando ali na minha expressão, ó, quatro variáveis. Aí a gente monta a tabela verdade com quatro variáveis, A, B, C e D, independente de elas estarem negado ou não, porque a negação também é uma operação, eu vou fazê-la durante a construção da tabela verdade, né? Depois que eu já tenho as minhas possibilidades, eu faço a operação de negação. Então aqui eu construí a minha tabela verdade com as minhas quatro variáveis, tá ok? Bom, pessoal, agora que eu construí a minha tabela verdade, eu vou preencher os valores possíveis das variáveis. Ah, professor, como que eu faço isso? Como que eu consigo identificar quais são as minhas possibilidades? Lembra que a gente trabalha com apenas dois valores, 0 e 1? Ou seja, eu vou ter 8 possibilidades de 0 e 8 possibilidades de 1 para cada variável, né? Então, eu vou ter ali o A com 8 possibilidades de A sendo 0 e a 8 possibilidades de A sendo 1, tá ok? Então, o que eu faço para iniciar? Eu posso preencher já o meu A da minha primeira possibilidade 1 até a 8 com o valor 0, tá ok? Porque eu sei que são apenas dois valores que o A vai poder assumir na minha expressão
booleana e no meu circuito lógico. Então vamos preencher com 0 o A da 1 até a 8ª possibilidade. Eu vou preencher, então vamos lá. Isso, pessoal, preenchi meu A com 8 possibilidades 0. Eu vou fazer o quê? Preencher com as demais possibilidades das outras variáveis, porque as possibilidades são uma combinação dos valores entre as 4 variáveis da minha expressão booleana, tá ok? O vídeo pode ficar um pouco tremido, tá, pessoal? Porque eu tô fazendo esse vídeo caseiro, mas eu acho que vai dar pra gente pelo menos entender um pouquinho melhor sobre esses temas, tá ok? Então vamos lá, eu vou preencher a minha variável B, a minha variável C, a minha variável D com o valor 0. Porque a primeira possibilidade são todas as variáveis sendo 0, não é? Então eu vou preencher lá B, C e D com o valor 0. Pessoal, eu já preenchi então as minhas 4 variáveis, minha primeira possibilidade com as 4 variáveis sendo o valor 0, não é? Então agora eu vou preencher como? Ah, professor, como que eu faço para preencher as demais? A próxima vai ser o quê? O A sendo 0, o B sendo 0, o C sendo 0 e o D sendo 1, né? Eu vou preencher a minha variável D, ela vai mudar. Eu vou ter então, ó, 0, 0 e 1. Preenchi. Ou seja, eu já tenho duas possibilidades de D, com todas as outras variáveis A, B, C sendo 0 e o D sendo 0 na primeira possibilidade e o D sendo 1 na segunda possibilidade, olha só, não é? Então, dessa forma, pessoal, eu vou preenchendo o restante. A próxima vai ser o quê? O B sendo 0. O C, ó, como o D eu já preenchi todas as possibilidades possíveis do D, o C eu vou trocar. Eu vou colocar o C sendo 1, correto? E o D eu vou voltar sendo 0. Por quê? Porque eu não tenho o D sendo 0 com o C, com a possibilidade do C sendo 1. Olha só, tá vendo? Então, eu vou preenchendo desta maneira, pessoal. A quarta possibilidade vai ser o quê? O C sendo 1 e o D sendo 1 também. Vamos lá. Tá ok? Ó, qual vai ser a minha próxima possibilidade? Ó, eu já preenchi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Com o C sendo 0, todas A, B, sempre sendo 0, né? O C sendo 0 nas duas primeiras e o D mudando o valor de 0 e 1, a primeira e a segunda possibilidade. Logo depois, eu mudei o valor de C para 1, né? O C tinha assumido o valor 0, eu mudei para 1. E aí eu mudei o valor de D de 0 e 1. Então já tenho outras duas possibilidades. Notem também que eu vou formando um número binário. Olha só. A primeira eu tinha 0, 0, 0 e 0. Na segunda eu tenho 0, 0, 0 e 1, certo? Na terceira é 0, 0, 10. Na quarta, 0, 0, 11. Então, pessoal, notem que para a gente fazer a tabela verdade, na verdade eu vou utilizando números binários, né? Preenchendo as casas de acordo com as possibilidades e vou fazendo o número binário. Então, agora que eu tenho já o valor de C sendo 0 duas vezes e o C sendo 1 duas vezes, né? Com o valor D trocado, vou preencher o quê? O meu B sendo 1, certo? Então, vou preencher agora, ó. Meu B sendo 1, certo? E o C e o D sendo 0, que eu ainda não tive essa possibilidade. Ou seja, ó, formei o número 100, tá vendo? O número 0100, na verdade, na base binária. Então, notem que eu vou ajustando aqui minhas casas, né? Qual que vai ser minha próxima possibilidade agora? Ó, que eu tenho o B sendo 1, com o C sendo 0 e o D sendo 0. Vai ser o D sendo 1, não é? Então, vou repetir. A sendo 0, B sendo 1, C sendo 0, e aí eu mudo o valor de D, que vai ficar 0, 1, 0, 1, como se fosse 0, 101, tá ok? Então vamos lá.
correto? Então 0, 101. Eu já achei o valor de B com 1 para C sendo 0 duas vezes, né? E o D mudando o valor de D, sendo o D sendo 0 e o D sendo 1. Porém, eu não vi o valor, o B sendo 1 com o C sendo 1. Então agora eu vou trocar a minha segunda casa, a casa do C. Então eu vou ficar 0, 1, que é A sendo 0, B sendo 1, C sendo 1 e o D sendo 0, que vai ficar 0, 110, tá ok? Vamos lá, 0, 110, certo? Então eu tenho já o valor de D sendo 0, o valor de C sendo 1 com D sendo 0. Agora eu vou repetir novamente e mudar apenas o valor de D, para o D ficar 1 também. Então vai ficar 0, 1, 1, 1. Tá ok? Notem, pessoal, que eu já utilizei todas as possibilidades de A sendo 0. Olha só, que bacana. A gente consegue visualizar certinho, certo? Então, o A sendo 0 e mudando as possibilidades das outras variáveis, B, C e D. Ou seja, ó, utilizei 4 valores sendo 0 para D, C e B e 4 valores para as mesmas variáveis sendo 1. Olha só, fica bem nítido aqui com o B, né? Porque ele alternou aqui de forma sequencial, ficou 0, 0, 0 e 1, 1, 1, 1, né? Na coluna de B ali, ó. Então a gente consegue identificar melhor. Mas a C e a D, notem também que, ó, ele alterna o valor 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 na coluna de D, tá vendo? Então eu consegui achar todas as possibilidades com a minha entrada de A sendo 0, tá vendo? Que bacana? Professor, o que eu faço se eu achei todas as possibilidades de A sendo 0? Eu vou preencher as demais 8 possibilidades, que é A sendo 1, certo? Ó, eu preenchi aqui o meu A sendo 1, tá ok? Ó. Então eu tenho A da primeira possibilidade até a oitava, o A sendo 0. E aí eu utilizei, nesse caso, eu alternei os valores de B, C e D, utilizando o quê? 2 valores para cada variável. Aí notem que eu formei o número binário 0, 0, 0, depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 101, 0, 110, 0, 111, tá ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o A sendo 1, não é? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou repetir todo esse panorama aqui, ó, de B, C, D, aqui embaixo, ó, porque eu vou alternar apenas o valor de A, tá vendo? Então vai ficar o que na minha primeira, ó, lá em cima não era A sendo 0, B sendo 0, C sendo 0 e D sendo 0, a primeira possibilidade. A nona vai ser o A sendo 1 e as demais sendo 0, então vai ficar A sendo 1, B sendo 0, C sendo 0 e D sendo 0. Então eu preenchi aqui, pessoal, a minha nona possibilidade, o A sendo 1 e as demais B, C e D sendo 0. Notem que ela ficou igual à primeira possibilidade lá em cima, tá ok? Tá certo? Só alternando o valor de A. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir agora os valores de B, C e D. Porque eu vou colocar na décima possibilidade agora, B sendo 0, C sendo 0 e D sendo 1. Igual à segunda possibilidade lá em cima, ó. E aí eu vou repetir também as demais, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, vou repetir os valores de B, C e D até a minha 16ª possibilidade, tá ok? Então, pessoal, eu repeti os meus valores como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho agora toda a minha tabela preenchida, minha tabela verdade, certo? Por quê? Porque eu preenchi da nona até a 16ª posição com os mesmos valores para B, C e D da primeira à oitava posição, tá certo? Então na nona posição, o B, o C e o D sendo 0, ó, nona posição, B, C e D sendo 0, da mesma forma que eles eram ali na primeira posição, ó, só que só alternando o valor de A, né? O A sendo 1 agora na nona posição. A mesma coisa na 10ª posição, eu repito os valores de B, C e D igual na segunda posição, que é 0, 0 e 1, né? Alternando o valor apenas de A.
da segunda posição o A era 0, e agora na décima ele é 1. E aí eu faço eu repito isso para toda a minha tabela, tá vendo, ó? Então eu vou formando os números binários, olha lá, 0, 0, 0, 0, 1, 0 é a primeira possibilidade, a segunda 0, 0, 0, 1, a terceira 0, 0, 10, a quarta 0, 0, 11, a quinta 0, 100, a sexta 0, 101, a sétima 0, 110, a oitava 0, 111, a nona 1, 0, 0, 0, como se fosse 1000, 1, 0, 0, 1, como se fosse 1001, a 11ª 1010, como se fosse 1010, 1, 0, 1, 0, a 12ª 10, 11, a 13ª 11, 0, 0, a 14ª 11, 0, 1, a 15ª 11, 10 e a 16ª 11, 11. Então eu tenho todas as 16 possibilidades para as minhas variáveis, para minha equação ali, ó, onde eu tenho 4 variáveis, tá ok? Preenchi toda a minha tabela verdade, né? Eu tenho aqui todos os valores preenchidos, correto? De todas as variáveis. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou fazer a minha expressão. Olha só, eu não tenho que fazer como uma expressão normal da matemática. Primeiro resolver os parênteses. Eu vou resolver os parênteses da minha expressão. Só que a minha primeira expressão, além dos parênteses, eu tenho negado, ó. A minha primeira expressão, meu primeiro parênteses, é A e B, correto? E depois o valor do resultado de A e B negado. Então, primeiramente, eu vou montar na minha tabela verdade a minha operação A e B. Então, vou colocar aqui A e B, tá ok? Eu vou achar o valor de A e B, correto? Pessoal, eu coloquei aqui na minha tabela verdade A e B, correto? Eu vou achar o valor de A e B para depois eu negá-lo. Então, eu vou primeiro fazer o parênteses, certo? A saída do parênteses é negado, mas eu faço primeiro a operação E, né? A operação AND, que se encontra dentro dos parênteses, que é A e B. Então, vamos lá. Eu vou preencher aqui a minha operação, o resultado da minha operação. Eu vou fazer o quê? Os valores da coluna A e da coluna B. Essa é a operação que ele me pede, correto? Então, se eu tenho 0 e 0, o meu valor de A e B da minha primeira entrada é 0, correto? A segunda também é 0 e 0. A terceira também é 0 e 0. A quarta também é 0 e 0. Então, eu tenho nas minhas 4 primeiras possibilidades, a operação AND de A e B vão ser zeros. Então, eu vou preencher as 4 primeiras possibilidades com 0. Pessoal, minhas 4 primeiras possibilidades, operação A e B, ó, ele ficou 0, né? Porque A e B, nas minhas primeiras, eram 0 e 0. Correto? Ó, 0 e 0, A e B, resultou A e B sendo 0. Correto? Agora eu vou fazer isso também para as outras operações, para, né, dos meus outros valores de A e B. Só que vocês lembram que na operação E, como eu estou... como é uma adição lógica, eu preciso das duas variáveis, sendo 1 para o resultado ser 1, eu só vou ter o valor da operação A e B com resultado 1 quando as duas variáveis possuírem valor 1 e 1, correto? Então, nós vamos perceber, ó, que da quinta posição até a 13ª posição, meu valor vai ser 0. 12ª vai ser 0, porque ó, a quinta posição é 0 e 1. A sexta também, 0 e 1. A sétima, 0 e 1. A oitava, 0 e 1. Ou seja, o meu valor de A e B nessas entradas vai ser 0. Se fosse a operação OU, onde ele conta uma variável ou outra, né? Eu tendo apenas uma delas sendo 1, o valor seria 1. Mas não, aqui a gente está na operação AND, na operação E. Então, eu preciso dos dois valores sendo 1 para o resultado final ser 1. Então, da quinta até a 12ª posição aqui, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? A quinta até a oitava vai ser 0. E a nona até a 12ª, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, também vai... Então, pessoal, eu já preenchi aqui, tá? Vamos lá, ó. 13ª posição, o A
Olha, lá em cima, o A e o B, essas duas primeiras colunas, correto? Na 13ª posição, o A é 1 e o B é 1. 1 e 1, meu resultado é 1. A 14ª, 15ª e 16ª também, o A e o B são 1, olha só, as duas primeiras posições. Então, meu resultado de A, ó, minha operação A e B vai ser 1 quando lá na 13ª, 14ª, 15ª e 16ª posição, certo? Vou ter 4 valores, 4 possíveis valores dele sendo 1, tá ok? Então, ó, minha coluna aqui, meu primeiro resultado, A e B, ficou ó, toda 0, correto? Olha só, toda 0. Até a 13ª, na 13ª eles ficaram 1, correto? Então, o que eu fiz? Eu resolvi ali o meu primeiro parênteses. Ah, não, professor, não resolveu ainda não, porque você fez A e B, mas não negou esse valor. Então, eu vou precisar negar agora esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, vou fazer uma nova coluna aqui na minha tabela verdade. Eu tenho o valor de A e B, agora eu vou fazer ao lado o valor de A e B negado, tá ok? Só agora eu já fiz o que? Já coloquei minha coluna aqui A e B negado, correto? Então eu vou fazer o que? Tem a coluna A e B com os valores 0, né? Até a 13ª posição, onde ele é 1. Eu vou negar o valor de A e B agora, na coluna A e B negado, tá ok? Como que eu faço a operação de negação, professor? Lembra que a operação de negação eu apenas inverto o valor, porque são os dois valores, 0 e 1. Então, quando eu nego um valor, o 0 negado, ele se torna 1. É 1 por quê? Porque eu só tenho duas possibilidades, dois valores na expressão booleana, lembra? Então, todos esses valores A e B sendo 0, eu vou negar, ó, da primeira possibilidade até a 12ª possibilidade, eu vou negá-lo e ele vai virar 1. Já da 13ª até a 16ª possibilidade, pessoal, ele vai ser o que? 0, porque o valor é 1 de A e B, ou seja, A e B negado, que é a minha segunda coluna lá, ó, vai ser 0 para essas 4 últimas possibilidades. Então, vou preencher aqui negando o valor, tá ok? Pessoal, preenchi, então tem o meu valor de A e B negado, ó. Onde A e B é 0, notem que ele ficou 1, correto? E onde ele era 1, ficou 0, ou seja, eu já tenho a minha primeira parte da expressão, olha lá, minha primeira parte da expressão resolvida. Por quê? Porque tenho A e B negado, o resultado já dessa expressão, tá ok? O que eu vou fazer agora, professor? Vou fazer a segunda parte da expressão, ou seja, C que está entre parênteses, lembra? Ó, C e D negado, correto? Porém, pessoal, para eu conseguir fazer C e D negado, eu preciso achar primeiro o valor de D negado, não é? Porque eu tenho o valor aqui, ó, nas possibilidades de D apenas, não de D negado. Então, a próxima coluna que eu vou fazer aqui na minha tabela verdade vai ser o D negado, tá ok? Pessoal, criei minha coluna D negado, correto? Mas ela ainda está vazia. Eu vou preencher como? Ah, como, professor? Eu olho ali a minha coluna D, ó. Tem a coluna A, B, C e D nas primeiras, né? Então, a coluna D é a quarta, não é? Eu vou pegar esse valor de D e vou negá-lo, que aí eu vou obter a minha coluna D negado. A primeira entrada, a primeira linha ali, ó, D é o que? É 0. Então, o D negado vai ser 1. Já na segunda entrada, ele é 1, ou seja, meu D negado vai ser 0. E assim por diante, ó. Notem que a coluna D é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 e assim por diante, correto? Olha só, 0 e 1, 0 e 1, ou seja, vai ficar na minha coluna aqui, né, D negado, 1 e 0, vou invertendo o valor, tá ok? Já tenho minha coluna D negado preenchida, porque, ó, a primeira entrada de D normal é 0, então D negado é 1. A segunda é 1, de D é 1, então D negado vai ser 0. A terceira é 0, então meu D negado vai ser 1. E assim por diante, ó. Aqui vai ficar 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Meu D negado vai ficar 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Vou só invertendo o valor, tá ok? Então, eu tenho aqui agora o meu D negado preenchido. Então, professor, se eu tenho D negado preenchido, eu consigo fazer o valor
de C, a operação C e D negado, correto? Porque eu tenho aqui a minha coluna C, né, a terceira coluna, e a minha coluna D negado, essa é a última aqui da minha tabela. Então, eu vou fazer a minha terceira coluna, os valores da terceira coluna, e o valor de D negado, que é a última coluna aqui da tabela, tá ok? Então, eu vou criar aqui uma coluna nova, C e D negado. Pessoal, minha coluna C e D negado já está criada, tá vendo? Ó, C e D negado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a junção de C e D negado, correto? Então, eu vou pegar aqui C e D negado para fazer a minha operação E, a minha operação AND aqui da minha última coluna, que é C e D negado, C AND D negado, tá ok? Então, eu vou pegar ali o C sendo 0, a minha primeira entrada, com D negado sendo 1, correto? Ó, 0 e 1 é quanto? É 0, então a minha primeira possibilidade do C e D negado é 0. E eu vou fazendo assim por diante, ó. A segunda possibilidade de C é 0. E a segunda possibilidade de D negado é 0. Então, 0 e 0 vai ser 0. E aí eu vou completando toda a minha tabela, tá? Minha coluna C e D negado, fazendo a operação E entre essas duas colunas, tá ok? Eu já tenho a minha coluna C e D negado preenchida, porque eu já fiz a junção, a operação AND, a operação E, de C, da coluna C, que é a minha terceira coluna aqui, com a coluna D negado, tá? Então, eu vou ter este resultado, ó. Notem que eu vou ter poucas possibilidades dessa operação com valor 1. Por quê, ó? Ele é 1 só quando, apenas quando? Quando a minha coluna D negado e a minha coluna C, que é esta aqui, for 1. Ou seja, quando C e D negado for 1, C e D negado é 1, correto? Ou seja, 1 e 1 é 1. Então, eu vou ter essas possibilidades aqui da minha coluna C e D negado, tá ok? Olha só, professor, então eu resolvi já as minhas duas operações do parênteses, não é? Eu não tenho A e B negado aqui resolvida já, antes da coluna D negado, e eu não tenho a coluna C, a operação C e D negado também resolvida, que é ali aquela do parênteses. Vamos colocar um parênteses aqui para ficar melhor entendido, tá ok? Então, eu tenho ali os meus dois resultados do parênteses preenchido, correto? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o resultado dessas duas colunas com a operação OR. Olha o sinalzinho ali de mais, não é uma operação OR, uma operação OR. Então, eu vou fazer o resultado dessas duas expressões que eu já tenho aqui na minha tabela com a minha última operação, que é a operação OR. Então, eu vou adicionar uma coluna aqui e fazer a operação entre essas duas colunas, ó, essa primeira e a segunda expressão ali, as parênteses da minha expressão, correto? Já tenho o resultado das duas, então eu vou adicionar uma coluna aqui para eu achar o meu último resultado, tá ok? Vamos lá, pessoal. Então, ó, minha última operação aqui da minha tabela verdade para eu achar o resultado final da minha expressão, tá ok? Então, vamos lá, ó, já achei o resultado da primeira expressão, que é a IB, o resultado disso negado, que aqui é representado pela coluna 1, né, numerado ali em cima como 1, e o C e D negado, que é o resultado aqui expressado pela minha coluna 2, né? Então, vou utilizar essa coluna 1 e 2, ó, tá vendo? Vou utilizar essas colunas para fazer minha última operação, que é justamente a minha operação lá da minha expressão, ó, A e B negado, o resultado disso de A e B negado, ou C e D negado. Então, nós vamos fazer aqui o resultado da minha coluna A e B negado, ou o resultado da minha coluna 2, que é C e D negado, né? Então, assim, na primeira possibilidade lá, ó, primeira linha, A e B, resultado disso negado é 1, ou o resultado de C e D negado, que é a primeira linha aqui, 0, qual que é o resultado disso? Como é uma operação OR, uma operação OR, vai ser 1, correto? Eu tenho o valor 1 aqui, ó. Então,
sempre que eu tiver um valor 1 em uma das entradas na minha operação OR, o resultado final vai ser 1. Então, ó, na minha primeira possibilidade, que é 1 e 0, vai ser 1. A minha segunda também é 1 e 0, ó. Então vai ser 1 novamente. A minha terceira vai ser 1 e 1. Então vai ser 1 novamente o resultado. Então, olha só, toda a minha coluna A e B negado, quando for 1 ou a outra coluna, o meu resultado vai ser 1. Então nós vamos preencher a última coluna, fazer essa última operação dessa forma. Como é que ficou o nosso resultado aqui, ó? Ficou 1 em praticamente todas as saídas, tá? Por quê? Porque, ó, a coluna A sendo 1, ou a coluna, que é a coluna 1 ali, sendo 1, ou sendo 0, né, com a operação ou, vai ser 1. A minha coluna 1 aqui, que é A e B negado, ó, ela só deu 0 lá embaixo no finalzinho, certo? Na minha 13ª, 14ª, 15ª, 16ª posição. Então, só nessa situação que eu vou ter a saída 0. Porém, ó, na penúltima, que é a 15ª posição, mesmo ela sendo 0, a minha coluna ali C e D negado deu 1, ó, na penúltima posição. Então, 0 ou 1 vai ser igual a 1 resultado. Então, eu só tenho 3 possibilidades de saída 0. Então, eu achei aqui, ó, a minha expressão, o meu resultado da minha expressão, a minha tabela verdade. Tá ok? Agora que a gente já resolveu aqui a tabela verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar o circuito lógico dessa expressão, tá certo? Pessoal, agora que a gente já resolveu a nossa tabela verdade da nossa expressão, ó, a gente vai fazer o quê? O circuito. Então, lembra que a gente tem aqui uma expressão booleana, S, que a saída é S, é igual a A e B negado, mais C, ó, mais não, né, professor? Ou C e D negado. Ou seja, eu tenho 3 operações ali, ó, tenho 2 operações e o resultado dessas 2 operações né, eu vou fazer uma porta ou, que eu vou fazer o resultado de uma ou o resultado de outra. Então, como é que eu faço isso, professor? Primeiro eu coloco as minhas variáveis, tá ok? Eu vou colocar aqui, desenhar então a minha variável A, B, C e D negado, tá ok? Coloquei aqui as minhas variáveis A, B, C e D. Como a D eu vou ter uma negação, D negado, eu faço a minha porta OR ali, ó. Então, o D vai ficar D negado, tá ok? E aí, o que eu faço, professor? Eu vou resolver primeiro a minha primeira entrada, né? A minha primeira operação, que é a minha operação A e B, certo? Minha A e B, que o resultado disso vai ser negado. Então, primeiro eu vou pegar aqui A e B, certo? Vou colocar aqui a minha entrada, tá? Eu posso fazer isso aqui para o circuito ficar ficar melhor, mais visível, correto? Aqui ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. Olha só, a gente vai fazer uma porta AND, uma porta E. Como que é a porta E, professor? Lembra que é uma retinha e depois ele fica, não tem o biquinho, é arredondado? Então, vou fazer minha porta AND aqui, ó. Correto? Olha só, minha porta AND. Isso eu estou fazendo o quê? A e B. A AND B, tá ok? Que é o resultado dessa expressão aqui, A e B. Porém, professor, é A e B e o resultado disso é negado. Olha só, a travessão lá em cima, né? Não é A negado nem B negado, porque se fosse A negado, eu negaria aqui, ó, A negado, né? Ou B negado, igual eu fiz com o D, né? O D era negado, eu fiz na própria linha do D, ou seja, ele ficou D negado. Mas ali, eu primeiro faço a operação A e B, ó, porque está dentro de parênteses, e o resultado dela é negado, correto? Então, eu vou fazer minha porta A e B, A AND B, e aí eu nego o quê? O resultado dela. Como que eu faço isso? Colocando essa bolinha aqui na entrada, na saída, tá ok? Essa porta aqui é uma porta AND negada, né? A e B, né? É uma porta A e B negado. Ou seja, resolvi já a minha primeira expressão, tá, pessoal? Resolvi a minha segunda expressão, que é o que? C e D negado. Ou seja, eu vou ter mais uma porta AND aqui. Agora só que com as duas variáveis de baixo, que é C e D negado. Ou seja, eu vou colocar aqui uma porta AND. Posso fazer isso aqui para ficar melhor, correto? Mais visual.
E aí eu faço a minha porta AND aqui embaixo também, tá, pessoal? Então aqui, ó, a porta AND representada dessa forma, correto? Aqui é retinho, certo? E aqui não tem aquele biquinho da porta OR, né? Ele é arredondado. Ou seja, eu tenho aqui uma porta C e D negado, tá? Que é o meu C, ó. C representado aqui, mais o D. Só que o D, como eu fiz a negação aqui, ele vem aqui na entrada da porta como negado. Ou seja, a minha porta aqui é um C e D negado. Ou seja, eu já resolvi as minhas duas expressões, já desenhei as duas portas que representam ali a expressão do parênteses, tá ok? O A e B, o resultado disso negado, certo? E o C e D negado, tá vendo? Aqui eu não vou fazer uma bolinha negando o resultado, tá, pessoal? Porque eu não tenho lá em cima, ó, um travessão em cima do parênteses, né? Negando o resultado de C e D negado, tá ok? Então vai ser normalzinho aqui, vai ser normal a minha porta AND. O que falta agora, professor? O resultado OR, eu tenho uma porta OR, uma porta OR, né? Com o resultado dessas duas portas AND. Ou seja, resolvi já o primeiro e o segundo parênteses, desenhei. Agora eu vou fazer uma terceira porta, que é a operação final. O que? Eu vou desenhar uma porta OR com duas entradas. As duas entradas vão ser o que? O resultado do primeiro parênteses e o resultado do segundo parênteses, que eu também já fiz aqui embaixo, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, para ficar mais visível, vou sair aqui o resultado das duas portas, ok? Vou trazer aqui, ó, certo? E vou fazer a minha porta OR, tá, pessoal? Minha porta OR, que é uma curvinha, né? Ó, tá vendo? Eu tenho uma curvinha aqui, ó, não é reta, igual as outras duas anteriores, certo? Então, vou fazer minha porta OR, a curvinha e com o biquinho, correto? Minha porta OR e a minha saída S. Olha só, desenhei tenho resultado, desenhei o meu circuito lógico, pessoal, tá bom? Pra gente entender melhor, ó, vamos colocar aqui no circuito a expressão lá de cima. A primeira porta, a minha saída dela é o que? A, certo? E B, certo? Minha porta é AND, minha porta é A e B, então é A e B, correto? Porém, pessoal, olha só, eu neguei o resultado disso, de A e B. A entrada é A e B, só que a saída ali, ó, o resultado, tá negado. Olha ali a bolinha. Então, eu coloco o travessão aqui em cima, correto? Já aqui embaixo, ó, qual que é? Uma porta AND também, com C, correto? O C aqui. E D, mas o D tá negado, olha só. Entrou já negado. Então, é C e D negado, certo? Essas são as minhas duas entradas da minha porta final aqui, minha saída é S. Ou seja, S é igual que A e B negado ou, certo? C e D negado. Correto, pessoal? Olha só, a minha porta OR, que é a minha saída S, correto? Tá vendo? Minha saída S representa o quê? A minha primeira expressão, ali em cima, que é a minha entrada, ó. Eu entrei A e B negado aqui, certo? Então, a minha entrada é A e B negado. E a segunda entrada é C e D negado. Ou seja, o S representa A e B negado, o resultado deles negado, ou C e D negado. Esse é o meu circuito lógico, tá, pessoal? Então, nós resolvemos aqui também o circuito lógico, tá ok? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pessoal, comentem aí nos comentários que a gente vai conversando e solucionando, tá bom?